Vocês entram aqui no canal toda vez que tem vídeo de resenha, esperando que seja uma resenha de um livro russo, e daí vocês ficam decepcionados quando não é, porque vocês esperam muito isso de mim, eu não sei. Mas se você espera, hoje é seu dia. Vamos falar de literatura russa aqui no canal. Livro de hoje, O Compromisso, Sergei Davlatov. Este livro aqui foi publicado pela editora Kalinka e é o terceiro livro do Davlatov que a Kalinka produz aqui no Brasil. A tradução é da Yulia Mikhaelian e da Daniela Moutian, que é a senhora Kalinka, a idealizadora da editora. Bom, vou mostrar os outros livros do Davlatov aqui. Ele escreveu antes, este aqui foi o primeiro que a Kalinka publicou, que é o Parque Cultural, Zapovednik, acho que é isso que está escrito aqui, e O Ofício, que foi o segundo. Compromisso, o terceiro. Okay? Então já temos 3 livrinhos aqui. Achei bom apresentar porque assim, muitos de vocês talvez nunca tenham ouvido falar de Davlatov. Então vamos falar, quem é Sergei Davlatov? Talvez, e eu digo isso com uma certa tranquilidade, seja o escritor russo mais importante da segunda metade do século XX. Ele é um cara muito famoso na Rússia e fora da Rússia, somente nos Estados Unidos, para onde ele imigrou depois, e tem uma rua em Nova York com o nome dele, enfim. Tem estátuas dele na Rússia, na Estônia, enfim. E ele é um cara que escreveu coisas muito gostosas de ler, muito divertidas, engraçadas e tal. Davlatov tinha uma veia cômica muito grande. Ele nasceu no final da Segunda Guerra Mundial, em Ufá, e foi estudar, acho que, letras finlandesas, mas acho que foi expulso depois. Ele entrou no ramo do jornalismo, mas ele sempre quis ser escritor. E era uma época um pouco difícil para você ser escritor se você tinha algum tipo de apatia política, ou enfim, desinteresse ou insensibilidade à causa comunista. Então, na década de 70, o Sergei Davlatov se muda para Tallinn, na Estônia, a capital da Estônia, aonde se passa O Compromisso. E ele vai trabalhar em um jornal em Tallinn que escreve em russo, que era a língua oficial na época do país. Tallinn era considerado na época, isso quem conta pra gente aqui é o postfaciador do livro, grande Irineu Franco Perpétuo, que Tallinn na época era considerada uma espécie de zona franca, assim, uma coisa mais... Lembra o Eduardo Bolsonaro, quando foi para a China, que falou assim: aqui é um comunismo mais light, é um socialismo. Lembra que ele falou essa porra? Então Tallinn é tipo a China, cara, é um comunismo mais light, é um socialismo. Era uma zona mais tranquila, assim, as leis eram mais frouxas, as leis ideológicas eram um pouco mais frouxas e existia uma maior permissividade ideológica. O que para o Davlatov era ótimo porque ele queria escrever e os livros dele não eram muito bem aceitos. Justamente porque ele fazia muita piada com tudo, assim, o cara não tem muito respeito por nada. E... não vem falar que, tá vendo só a repressão na União Soviética. Meu irmão, você acha que eu esqueci que vocês rodaram a baiana por causa de um Jesus gay em Porta dos Fundos aqui no Natal retrasado? Então, esse livro aqui, O Compromisso, ele fala dos compromissos dele no jornal. Então, esse livro ele é dividido em várias categorias. Então, esse livro ele é dividido em vários capítulos que começam com uma notícia de jornal e segue-se o capítulo que é como se fossem os bastidores da matéria que ele produz. Então, são os compromissos. Então, primeiro compromisso, segundo compromisso, os capítulos são divididos assim. E sim, cara, é década de 70, é aquela época da estagnação total, era Brezhnev, aquela parada assim, tudo meio cagado, assim, sabe, na União Soviética. A era Brezhnev, vocês não sabem, é uma era de grande estagnação econômica e cultural, assim, foi a época que todo mundo meio que se desencantou com o plano soviético, da União Soviética, e teve muito pouca coisa boa nessa época que as pessoas se lembram, mas uma coisa que as pessoas se lembram é que a vodka era muito barata. Então todo mundo enchia muito a cara. Para piorar é Tallinn.
Eu não sei se vocês conhecem os estonianos, cara. Eu fui pra Estônia, fui pra Finlândia, fui pra Rússia, fui pra Polônia. Eu acho que esses são os 4 povos mais cachaceiros que eu conheço. Mas assim, de longe. Eu acho que o russo é até bem santinho perto dos outros 3. Porque o estoniano é meio com o finlandês, assim, né? E o finlandês deixa qualquer polaco no chinelo, cara. É um negócio, assim, é absurdo a quantidade de... Então assim, todos os personagens eles são muito, todo mundo que ele encontra aqui é todo mundo muito bêbado, cara. Os repórteres dele são todos bêbados. O cara ele chama assim, ele tem um fotojornalista lá que o cara é completamente alcoólatra. E aí ele fala assim, ele vai sair pra uma pauta, né? Ele fala assim, vamos? Ele fala, pera aí, deixa eu pegar um dia. Não, não é beber não, é trabalhar. Fala, trabalhar. Então, assim, são esses personagens. Os caras tipo, não estão muito interessados na parada. Assim, os caras só querem saber de encher a cara o dia inteiro, o tempo inteiro e meio que esquecer que a vida existe. E aí, tipo, ele conta essas anedotas, são muito divertidas, assim, as histórias dos compromissos. Então, lembra que logo no começo, que ele vai fazer um programa de rádio que aí ele precisa encontrar pessoas interessantes. Encontra com uma pessoa interessante, é o nome do programa. Aí a mulher lá, que é a radialista, vai procurar as personagens interessantes. Só que tipo ninguém é muito interessante ali. E aí tipo vai lá e encontra um cara que o cara é linguista, mas ele também cuidou de um campo de prisioneiros, né? Então tipo é um cara sensível, mas também teve que lidar com a violência e tal. Tá lá, vai entrevistar o cara lá, fala assim, e aí? Como é que é a parada aí do teu linguismo e a parada do campo de prisioneiro? Eu falei assim, pois é, né, foda, a gente bebia muito, cara. Você era perigoso? Eu falei assim, era perigoso, assim, porque putz, não tinha muita vodka, então a gente ia acabar bebendo muito perfume. Pô, perfume faz mal pro coração, né? Assim, pô, não, mas os prisioneiros, assim, tipo, não era perigoso conviver com os prisioneiros? Eu disse, não, os prisioneiros são bonzinhos, tipo, a gente ficava mais de olho na gente mesmo, porque a gente se passava demais. Aí fala assim, mas essa cicatriz que você tem no rosto aí, fala aí, pode contar, conta a história inteira. Não, isso aqui é furúnculo, cutuquei. Ninguém é muito interessante, assim, sabe? Então, é essa tentativa de fazer um jornalismo substancioso numa época de estagnação total. Né? Então é um livro de humor, é um livro super bem humorado, super engraçado, assim, o Davlatov, o narrador do Davlatov é um cara que se confunde muito com ele, né? E não só nesse livro, mas nos outros também. Ele tem uns 5 livros, mais ou menos, que foram considerados assim, a grande obra de meio autoficcionada da vida dele, assim, que o personagem se aproxima muito do autor. E o Davi Latov era uma figura, assim, né, cara? O cara tinha 2 metros de altura, ele, cara, era bonitão, assim, então a galera falava que ele parecia o Omar Sharif. E então, tipo, a mulherada caía em cima dele, mas ele também era um cara meio cansado, meio da vida, assim, um cara que bebia pra caramba também. Então, ele se insere no meio dessa roda cômica aí que ele participa, enfim. E o resultado, cara, é esse livro aqui. Ele tem umas 250 páginas, mais ou menos, contando com o pós-fácil. E ele tem frases, assim, tipo, deliciosas e tal. Eu vou ler a última frase do livro, porque eu acho que o último parágrafo do livro, que eu acho que não estraga nada. Mas ele fala assim: meu primo irmão, que tem 2 condenações, uma por homicídio não premeditado, com frequência me diz: faça algo de útil da vida. Como não sente vergonha? O cara é jornalista, né? Vai fazer algo de útil da vida? Como não sente vergonha? E daí o personagem, o protagonista fala: quem vem me dar lições de vida? Aí o primo responde: eu apenas matei uma pessoa, diz meu primo, e tentei queimar o corpo. E você? Quer dizer, né? Já você, seu inútil, eu pelo menos estou fazendo alguma coisa da minha vida. Tentei botar fogo num cadáver. Enfim, cara, é um tipo de humor muito característico dos eslavos. Assim, eu consigo encontrar um paralelo dessa verve cômica do Davlatov nas muitas piadas iugoslavas, enfim, e outras coisas, que é uma piada que tem um certo fundo ideológico, mas também tem um certo talento para rir da própria desgraça, para rir da vida, sabe? Ele tem uma frase que eu destaquei quando eu estava lendo, eu destaquei no meu perfil do Facebook, depois eu vi que o Irineu Franco Perpétuo também tinha destacado no pós-fácil dele. Ele fala assim: na Estônia... não, peraí, não é essa parte aqui.
Ele fala assim: no jornalismo, cada pessoa é autorizada a fazer uma coisa: violar o único princípio da moral socialista. Quer dizer, um sujeito pode beber, o outro pode ser insolente, um terceiro contar piadas políticas, um quarto ser judeu, um quinto apartidário, um sexto levar uma vida imoral, e assim por diante. Mas cada um, eu repito, só tem permissão para uma coisa: não se pode ser judeu e ao mesmo tempo bêbado, insolente e apartidário. É, então isso aí ele fala. E o Davlatov, ele é, né, meio apartidário, metade judeu, né, ele é filho de um pai judeu com uma mãe armênia. Então eles meio que tiravam muito sarro disso, assim. E acima de tudo, esse livro eu não consigo deixar de ver ele como uma grande celebração daquilo que a gente consegue fazer da vida, mesmo quando tudo parece muito parado, né? E a gente às vezes meio que sente isso mesmo, né? Que a vida parece meio parada, a vida parece... Tipo, a gente está em quarentena agora, assim, parece que nada está rolando, né? Mas ainda é possível fazer alguma coisa, ainda é possível ser... Sei lá, hoje eu acordei otimista, por isso que eu tô falando isso. Davlatov, ele é um cara muito importante para os russos, porque ele meio que definidor, assim, dessa alma que os russos gostam de crer que seja uma alma cômica e tem um certo humor autodepreciativo. Pelo menos os russos com quem eu falei quando eu fui para a Rússia. Todos eles gostam muito dele. Aliás, os personagens, os russos na Rússia, quando eu falei com eles, eles têm uma reverência muito grande pelos escritores do século XIX, Dostoiévski, Tolstói, Turgenev, Gogol, Pushkin. Principalmente Pushkin e Dostoiévski, eu acho, né? Acho que são os caras que eles mais admiram. Mas dá pra ver que eles falam mais apaixonadamente dos escritores do século XX, né? Ou seja, o Bulgakov e o Davlatov. Eles são completamente tarados por esses caras e não poupam elogios a eles. Assim, sempre que eu vejo um russo falando do Bulgakov ou do Davlatov, eu sei que ele está falando com muita paixão. Então fica essa dica aí de um grande autor soviético para vocês lerem, e um livro super engraçado, né? É bom dar umas risadas nessa época. Enfim, era isso que eu tinha para falar. Gostaram da resenha? Já leram Davlatov? Vamos falar sobre o compromisso, beleza? Um abraço, galera. Tchau. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not to drink. I don't need you drunk or rest. I'm peaceful like a ring your paint spot.